culto neste lugar, aonde nosso coração deseja tão somente adorar aquele que é superior a nós, aquele que é criador dos céus e da terra, aquele que tem muitas coisas a nos oferecer. A principal dela já nos foi dada, Jesus, a salvação, né? E as outras bênçãos, as demais bênçãos, a Bíblia diz agora que se nós continuarmos servindo a Ele com fidelidade, Ele vai dar a nós virá até nós de maneira natural. Nós sabemos disso pela própria palavra de Deus. Então você nesta hora está convidado a adorar ao Senhor. Você que está em casa também, adore a Deus conosco. Nós já estamos em culto. Você é muito bem-vindo aqui nesta hora, mas ao mesmo tempo aqui também, ainda que há uma distância física entre nós, mas nós nos colocamos no mesmo lugar de adoração nesta hora, adoração ao nosso Deus, ao Criador dos céus e da terra. Você também é convidado então a adorar, a buscar a Ele, a falar exatamente aquilo que você está precisando receber de Deus, aquilo que você precisa, aquela palavra. Você peça a Deus, porque a Bíblia diz que se nós pedirmos ao Senhor, não há nada que impeça de nós sermos atendidos, porque Ele conhece a nossa necessidade. Então nós vamos adorar mais uma vez, cantando, orando, ouvindo a palavra, pregando a palavra. Nós vamos receber de Deus bênçãos nesta hora. Então, os irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, ou melhor, neste culto é a primeira vez, neste momento agora, né? Nós vamos orar mais uma vez. Os irmãos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu amor, reconhecemos o teu perdão sobre nós. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, que tu dás a cada um de nós, ó Deus, de aqui neste lugar, mais uma vez, nos reunirmos como igreja. Pai, nesta hora, olha para o nosso coração, olha para nós, ó Deus, em nossas necessidades, ó Deus, específicas, ó Deus, que cada um de nós temos, ó Deus, uma necessidade, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor, olha para nós, ó Deus, e nos responda, ó Deus. Nos dê, ó Pai, aquela bênção que nós estamos buscando, aquela resposta do Senhor. Ó Deus, aquele conforto que o Senhor pode dar, que somente Tu pode dar, ó Deus, o consolo que o Senhor pode dar a cada pessoa que está aqui e também que estão, ó Deus, em suas casas, ó Pai, te adorando. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, ó Deus, e pedimos ao Senhor, Pai, que continues, ó Deus, em todo este culto, falando, ó Deus, a cada coração, para que, ó Deus, haja salvação de almas, porque este, ó Deus, é o nosso maior desejo, é o nosso maior empenho, ó Deus, é trazer a palavra de salvação, aquela palavra que pode trazer a paz ao coração, ó Deus, da pessoa, aquela paz que ela nunca recebeu deste mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, atende a nossa humilde oração, porque nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém, amém. Amém, glorificado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu convido você a continuar em prostração diante de Deus. Continue com sua cabeça baixada, falando com o Senhor, dizendo, se entregando seu coração a Deus, dizendo: Pai, eu sou uma serva, eu sou um servo, estou aqui não somente para receber, mas principalmente para entregar. Pai, estou aqui colocando a minha vida no teu altar. Usa a minha vida, que hoje seja um dia de transformação a começar em mim. Pai, eu quero estar nos teus braços, quero ser acolhida pelo Senhor em meio a tantas dificuldades. Quero ser acolhida pelos braços do Senhor, na tua presença. Vamos adorar a Deus. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por
sentir a tua presencinha, Deus. Cante. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. O Senhor chama você, vem filho amado, vem filho amado, vem em meus braços descansar. Sinta-se seguro nas mãos de Deus e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem filho amado, vem filho amado, vem como está. Vem filho querido, Deus fala contigo. Vem filho amado, vem filho amado, vem como está. Vem meu filho, como você está. Vem filho amado, vem como está. Você crê que o Senhor te chama como você está para te transformar? Vem filho amado, vem como está. Vem filho, vem filho, vem filho amado, vem como está. Deus te chama, vem filho amado, vem como está. Pai, meu Pai, meu papai, Abba, Pai. Quero ouvir vocês cantando ao Pai eterno. Cante. Pai, meu Pai, meu papai, Abba, Pai. Senhor, declaramos que o Senhor, nosso Pai, nosso Paizinho querido, que olha para nós. Por isso estamos aqui, Senhor Deus, com o coração aberto e queremos ser pessoas, famílias que tenham o coração segundo a tua vontade. Pai, dá um coração igual ao teu, dá-nos uma vontade, uma mente igual à sua, Pai, para que possamos fazer a tua vontade em todo momento. Ó Pai, clamamos ao Senhor porque muitas vezes falhamos, muitas vezes fraquejamos, muitas vezes ao invés de olhar para o alvo que é Jesus, olhamos para os lados. Mas Pai, meu Pai, venha de encontro ao nosso coração.
Venha visitar a nossa família, Senhor Deus. Venha nos cobrir com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, Pai. Venha nos renovar, venha nos transformar, venha nos levantar. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão caídos, tristes, desanimados, para que hoje eles possam se permitir ser tocados pelo Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Cante comigo. Pai, clame ao Pai, meu Pai, meu Papai. Abba, Pai. Abba, Pai. Te amo, Pai. Oh, cante. Pai, meu Pai, meu Papai. Você crê que tem problemas que só o Pai pode resolver? Amém? Vou perguntar de novo. Você crê, você que está em casa, você que está aqui, que tem problemas que eu não posso resolver, que você não tem forças para resolver, mas só o Pai pode resolver? Amém. Glória a Deus, porque nós temos um Pai. Não somos órfãos, irmãos. Amém? Temos um Pai que cuida de nós, que olha para nós. E o motivo desse culto é tão especial, que em todo esse momento que pedimos para sermos melhores do que antes, nós temos hoje o último domingo do mês da família, e nós pedimos ao Senhor uma família segundo o coração de Deus. Vamos falar juntos? Melhor que antes, uma família segundo o coração de Deus. Eu quero ouvir os líderes espirituais da família falando agora, né, pastor? Quem são os líderes espirituais? Levante a mão aí. Os pais. Os homens, cadê os homens? Os líderes espirituais da família. Vamos falar firme. Coloque sua família diante de Deus. Você que está nos assistindo, coloque sua família diante de Deus. Vamos lá? Melhor que antes, uma família segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Que Deus possa te guiar, irmão. Você é o guia espiritual da tua casa. Você que mulher que está sozinha, que cuida dos seus filhos, também é guia espiritual da sua casa. Que Deus possa te guiar e que você possa se permitir ser guiado pelo Senhor. Nós vamos louvar mais uma vez e vamos pedir ao Senhor um coração igual ao teu. Davi pediu isso: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, um coração reto. Creia no Senhor, louve a Deus, adore ao Senhor com seu fôlego, com a sua alma, com o teu espírito. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, pouquinha coisa tu encontrarás, só algo, mas algo que tu encontrarás, que eu quero que o Senhor multiplique na obra do Senhor. Amém? Multiplica, Senhor Deus, tudo que há no coração de cada irmão aqui, tudo que há de bom, para que eles possam prosperar na obra de Deus. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, algo encontrarás, algo encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça ao Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. O discípulo precisa ter o coração igual ao mestre. Um discípulo precisa ser espelho do mestre. Você é discípulo de Jesus? Teu coração é igual ao de Jesus? A palavra de Deus em Salmo 51 diz exatamente isso que nós acabamos de cantar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não tires de mim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Você tem um espírito voluntário? Fique de pé. Voluntariamente, com a mão do coração, este é o momento que dedicamos ao Senhor. Um momento que nós colocamos diante de Deus a nossa vida. Eu convido primeiro você que está em casa assistindo, ou no trabalho, ou no carro, onde você estiver, você que está aqui, a colocar a sua vida diante de Deus. Amém? Agora eu convido você a entregar ao Senhor o que você tem. Pense aí, tudo que você tem, coloca na sua cabeça: filhos, marido, esposa, casa, automóvel, moto. Tá pensando aí? Faz as contas. Dá para contar as bênçãos? Não dá para contar todas, né? Mas tudo que você tem pertence a Deus, amém? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Por isso eu peço, Senhor, crie em mim um coração voluntário, como diz a tua palavra. Um coração que queira dedicar ao Senhor tudo que tem. Se você trouxe neste momento seus dízimos, suas ofertas, entregue no altar do Senhor. Mas antes de entregar seus bens, entregue seu coração. A música diz: crie em mim, ó Deus, coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Que doença nenhuma, que problema nenhum, que nada na tua vida possa abalar o teu espírito, em nome de Jesus. É o desejo do meu coração para a sua vida, para a minha vida. Espírito inabalável, um espírito que vem do Senhor. Vamos adorar a Deus? Vamos louvar o nome do Senhor. Cria em mim, ó Deus. Não retires de nós o teu espírito, não retire de nós, não retire de nós o
teu Espírito. Quero aprender, Senhor Deus, com meus erros e não cometê-los mais. Quero aprender com os meus erros, não vou cometer e não mais cometê-los. Mas não vai ser fácil, sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e olhar pra trás. Mas eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender, cante. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. E não mais cometê-los. Mas vai ser fácil? Não. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Vamos agradecer a Deus. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar em gratidão ao Senhor. Pai nosso, graças te damos, Paizinho, porque nós podemos declarar que queremos ser segundo o teu coração, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu essa liberdade, ó Pai, de expressar assim a nossa gratidão, porque o Senhor tem nos movido, o Senhor tem transformado o nosso coração segundo a tua vontade, Paizinho. Ó Papai, nós agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas vidas, ó Pai, que assim se dedicou ao teu altar nesta noite, ó Pai. Obrigado por aqueles que dedicaram seus bens, ó Pai, aquele bem mais precioso, ó Pai, sendo a família, ou bens materiais, bens espirituais, mas assim dedicaram a Ti nesta noite. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado por cada vida que está em seu lar. Que o Senhor continue assim abençoando e transformando, ó Pai, a cada um, ó Pai, desses que estão assistindo, sendo transformado através da Tua palavra. Obrigado por nossas vidas, ó Pai, aqui presente. Continue nos usando, continue nos capacitando, ó Pai, para sermos instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém e amém. Amém. Pode sentar. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Uma leitura muito apropriada para esse momento. Uma palavra muito importante que Josué falou ao povo de Deus. E é uma leitura alternada. Vamos fazer 2 versículos, Josué 24. Você que está em casa, quer abrir sua Bíblia. Josué 24, versículos 15 e 16 somente. Eu vou ler o primeiro versículo e todos nós vamos ler o segundo versículo. E a palavra de Deus diz assim:
Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos todos? Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Amém? Longe de nós, queridos, querer servir outros deuses, porque não há Deus como o nosso Deus, que é vivo, que faz maravilhas na nossa vida. Amém? E eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos a Deus. É isso que vamos cantar. Se você ainda tem alguém na sua família que não serve ao Senhor, coloque diante do Senhor, peça ao Senhor com essa música: Senhor, eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro, as nossas próximas gerações. Eu não quero só que eu, meu filho, meu esposo, minha esposa, mas eu quero que os meus netos, meus bisnetos e as próximas gerações sejam servos do Senhor, povo de Deus. Amém? Eu quero que todos que venham após mim sejam uma nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Porque Deus está aqui, irmãos. Você crê no poder de Deus? Você crê que Deus está neste lugar, no teu coração? Então, coloque diante do Senhor a sua vida, o seu lar, tudo que você é, porque o Senhor quer te abençoar. Amém. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar só vocês, sem o vocal, vai. Quero consagrar, cante. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro. Para quê? Para Ti, com toda e o quê? De medo. Quero dedicar será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.
serviremos a Deus. Com convicção, homens, cante. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E as mulheres adoram o Senhor, as vozes mais bonitas, cante. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Suas vozes cantando ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Com alegria. Entrego tudo a ti, Senhor. Eu e minha casa serviremos Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Aleluia. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um momento de oração pelas famílias nesta hora. Há muitas famílias bem, louvado seja Deus por isso. Mas há muitas outras famílias que estão passando por momentos bastante difíceis agora em relação à saúde, né? Há muitas pessoas doentes, muitas pessoas infectadas pelo Covid, e não somente pelo Covid, mas também por outras, né? Muitas outras enfermidades que preocupam, que entristecem, que tiram o sono, tiram o sossego mesmo, né? Então a gente precisa orar, também orar, claro, por aqueles que estão bem. Provavelmente a maioria dos que estão aqui estão bem, com a família bem. Talvez tenha algum conhecido, pode até ter algum parente também, mas eu acredito que estejam recuperando, estejam, de certo modo, não traz uma grande preocupação, mas pelo contrário, também existem pessoas nesse momento que estão angustiadas, estão desesperados, familiares preocupados por causa das enfermidades. E nós vamos orar agora. Nessa oração eu tenho alguns nomes aqui para a gente orar. E vamos orar pelo pastor Josimar. Pastor Josimar foi o executivo da nossa convenção. Ele está com Covid, me parece que ele está internado juntamente com a esposa. Não tenho certeza se ainda estão, mas eles estavam internados, segundo a informação que tive. Perdoe-me se a informação não está vindo de acordo com a realidade, tá bom? Se ele porventura estiver assistindo ou vier assistir, mas a notícia que soubemos é que ele estava internado. Não está grave, mas está com Covid. É preciso nós orarmos, as igrejas orarem por ele, a família está orando com certeza. Então, pastor Josimar e Patrícia, marido e mulher, né? Marido e esposa. Pastor Michelangelo também. Pastor Josimar, desculpe, deixa eu voltar. Pastor Josimar é pastor atualmente da Segunda Igreja Batista em Porto Nacional, se eu não estou enganado. Eu acho que é isso mesmo. Segunda Igreja Batista. Ele não é mais o executivo da nossa convenção. E pastor Michelangelo, e alguns chamam de Michelangelo, mas ele diz Michelangelo. É um grande amigo, estudou comigo, e ele também estava com Covid, já está recuperando, né? Está recuperando. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Taquarussu. Vamos orar por ele. Pastor Raimundo Nonato, não me lembro agora o nome da cidade, aonde... Itacajá, olha, me deram duas informações, é Itacajá.
Ele está em Itacajá, né, a primeira igreja batista ali naquela cidade. Também está recuperando juntamente com a sua esposa do Covid. E nós temos um outro pedido ainda de uma senhora chamada Gersivan Daniele. Ela está entubada, viu, irmãos? Ela está entubada, juntamente com o filho, Valdete, também. O filho também está entubado. Eles são pessoas bem ligadas ao pastor Jarbas e família, ali de Conceição do Araguaia. Então vamos orar por eles, né? Estão entubados e precisam dos cuidados de Deus, das nossas orações. Eu sei que há mais igrejas orando por eles, né? Vamos orar. A Janete também, que é da igreja lá onde o pastor Jarbas pastoreia, ali em Conceição do Araguaia, no Pará, também está entubada em Belém. Então nós temos muita gente, né, doente, irmãos, muita gente precisando das nossas orações. O Davi, tio da Betânia, irmão da irmã Dalva, também está no hospital no Rio de Janeiro, também com Covid. Não sei se está entubado ainda. Ainda não, saiu, né? Saiu da intubação, mas requer ainda muito cuidado. Ainda é um pouco grave ainda a situação dele, né? Davi, o nome dele, tio da Betânia, da irmã Betânia. E por todas as famílias que nós não citamos aqui, irmãos, que estão sofrendo, vamos orar por eles, né? Vamos orar para que Deus abençoe. Inclusive lembrei aqui, falando aqui, não tinha os nomes aqui, mas lembrando agora, a minha tia também em Conceição do Araguaia, e o meu primo, melhor, casado com a minha prima, né? Pastor Cláudio, lá em Conceição do Araguaia também estão com Covid, mas estão em casa. Então vamos orar por eles também, para que Deus abençoe. A minha tia chama-se a Isabel, e o genro Cláudio. Vamos orar por eles, para que Deus abençoe. E também, agora, alguns não sabiam, né? Pastor Jarbas chegou aí anteontem. Os médicos mandaram, corre para Palmas, porque lá tem melhor tratamento. Pastor Jarbas não estava muito bem do Covid e está aqui, mas louvado seja Deus, ele está bem agora, né? Já foi medicado, e eles medicam lá no hospital, e ele vem para casa, está ali na casa do pastor Pereira, sozinho lá, isolado com a família, naqueles cômodos dos fundos do quintal, lá da área que eles têm lá, né? Está ali. Então o pastor Jarbas também passou um sufoco, mas está bem agora, graças a Deus por isso, né? Então vamos orar, irmãos, é muita gente. Muita gente que pegou aí o Covid nessa nova remessa dele, né? Vamos orar por nós também, para que Deus nos guarde, irmãos. Nós temos orado constantemente, a igreja tem orado constantemente. Nos cultos de oração de quarta-feira, para quem não tem vindo e tem perdido, quem sabe, a bênção de evitar que esse mal chegue à sua casa, à sua família, porque nós temos orado o tempo todo: Senhor, livra a nossa família. E aqueles que têm pego o Covid das nossas famílias aqui, não tem sido grave. Eu acredito que são as orações, irmãos. Deus tem atendido o nosso clamor. Então vamos continuar orando por isso. Então vamos orar nesta hora. Feche os teus olhos. Você que está em casa também pode orar conosco nesta hora. Agradeça a Deus, porque se você não está com Covid, agradeça a Deus. Se você está, agradeça também, diga: Senhor, obrigado, eu estou com Covid, mas estou vivo, e eu estou sarando, eu estou bem. Então agradeça a Deus também, tá bom? Vamos orar então nesta hora. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus nesta hora. Pai, nós te louvamos, ó Deus, exaltamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, o teu povo. Nós te exaltamos, ó Deus, porque apesar de nós, ó Deus, o Senhor tem cuidado de maneira toda especial de cada um de nós. Ó Pai, nesta hora nós oramos, nós intercedemos, ó Deus, por aquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai. Alguns nomes, ó Deus, me vem à mente, ainda me recordo: Pai, Gersivan, pastor Josimar, pastor Michelangelo, pastor Raimundo, esposa, a irmã Patrícia, pastor Jarbas, ó Deus, Pai, a Janete, a irmã Janete. Deus amado, nós te suplicamos, ó Pai, por estas vidas, para que o Senhor, ó Deus, com a tua mão poderosa, ó Deus, venha sobre eles, ó Pai, venha sobre eles, ó Deus, e aplaque, ó Deus, a infecção, ó Deus, causada por este Covid. Que os pulmões, ó Deus, dessas pessoas, ó Pai, recebam, ó Deus, o bálsamo da cura do Senhor. Deus, nós te clamamos, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, a quem nós servimos.
Nós sabemos, ó Pai, quem Tu és, ó Deus. A Tua palavra diz que Tu és o médico dos médicos, ó Deus. Então, Deus, nós Te suplicamos, atende o nosso clamor, ó Deus. Atende, ó Deus, a nossa humilde oração, porque nós clamamos a Ti, ó Deus, porque nós sabemos que Tu podes, ó Deus, fazer todas essas coisas e muito mais, ó Deus, do que nós estamos Te pedindo. Então, Deus, nós Te exaltamos e pedimos, Pai, visita agora cada uma destas pessoas, ó Deus. Visita, ó Deus, a minha tia, a Isabel, ó Deus, ali em Conceição do Araguaia também. Visita também, ó Deus, o Cláudio, ó Deus, o pastor Cláudio, ó Deus. Toma-o em Tuas mãos, ó Deus. Tira, ó Deus, aquela febre, ó Deus, que ele tem sentido o tempo todo. Pai, em nome de Jesus, repreende, ó Deus, toda esta enfermidade em todos estes que estamos clamando, Pai. Deus, oramos, ó Deus, por estas famílias que aqui estão, ó Deus, e por aquelas que estão, ó Deus, também cultuando conosco em suas casas. Pai, nós Te exaltamos, ó Pai, pelos livramentos, ó Deus, que Tu tens dado a nós, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e tem colocado as Tuas mãos sobre nós, ó Deus. Tem guardado a nossa casa, Senhor. Tem guardado a nossa própria vida, a vida dos nossos filhos, ó Deus, e do nosso cônjuge, ó Deus. Pai, continua, Pai, a guardar-nos, ó Deus, a livrar-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, continua conosco neste culto, ó Deus. Fala na simplicidade, ó Deus, da Tua palavra, nestes minutos, ó Deus, que ainda continuaremos aqui neste templo, ó Pai, para a glória, honra e louvor do Teu nome, Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus então abençoe a cada uma daquelas pessoas que nós oramos nesta hora. O Davi, que nós não citamos o nome dele, acabamos por esquecer, mas Deus sabe de como ele está e como ele precisa da manifestação de cura de Deus ali naquele lugar, naquele leito, né? Então nós acreditamos sim que o Senhor faz, nós apenas pedimos. E Deus, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dEle, Ele faz. Amém? Abra sua Bíblia agora, segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Capítulo 14. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 28 em diante. Segundo Samuel, capítulo 14, versículos 28 ao 33, diz assim a palavra de Deus. Assentados mesmo como os irmãos estão, e você em casa, reverentemente também, ouvindo a palavra de Deus, que diz assim: tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei Davi, o seu pai, mandou Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, o seu pai. Porém, Joabe não quis vir. Absalão mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda Joabe não quis vir. Então disse aos seus servos, Absalão disse aos seus servos: vede ali o pedaço de terra de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele plantada. Vão até lá e meta fogo em tudo. E os servos de Absalão meteram fogo naquele pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que eu te envie ao meu pai Davi. E tu disses, e dizer-lhe que vim de e dizer-lhe para que vim de Jesur é o lugar, né?
melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, o meu pai. Se há em mim alguma culpa, que ele, o rei, me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei ao seu filho Absalão, e este se apresentou ao rei, o seu pai, se inclinou em terra, com o seu rosto em terra, diante do seu pai, o rei Davi. O rei Davi somente, diz o texto, o rei Davi beijou a Absalão. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Ela é simples, ó Deus, ao nosso coração. E na simplicidade, ó Deus, deste que fala, Deus, com muitas limitações que tenho, Pai, eu te suplico. Ó Deus, que nesta hora a tua palavra seja simples e clara a cada coração que aqui está. Que seja, ó Deus, edificante para cada família que aqui neste lugar está. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Eu fiquei pensando, quando nós estávamos aqui cantando, enquanto a igreja cantava, eu fiquei pensando que neste mês, como no início nós dissemos, que é o mês da família no meio batista, e algumas outras denominações também enfatizam o mês da família. Eu fiquei imaginando que neste mês, nesses 30 dias, quantas famílias não se desfizeram? Quantas famílias não foram quebradas? Quantos filhos não saíram de casa neste mês? Quantos pais, quantos maridos não abandonaram o seu lar? Quantas esposas também não fizeram o mesmo? Eu tenho certeza que centenas e centenas, e quem sabe até milhares de famílias foram destruídas neste mês de maio. E nós estamos pregando a palavra neste mês todo, falando sobre família. Quem sabe neste mês de maio, você mesmo conhece alguém aqui em nossa cidade que a sua família foi desfeita. Quem sabe você mesmo quase perdeu a sua família neste mês. Quem sabe você mesmo teve problemas quase que intransponíveis na sua visão. Mas você venceu, mas você conseguiu. Você chegou até hoje, até este momento, junto à tua família. Mas para que isso acontecesse, você, com certeza, teve que pagar algum preço para que isso acontecesse. Para que a tua família permanecesse, você precisou pagar um preço. Se você não pagou um preço, aí eu tenho certeza, aí eu posso dizer que você está tapando o sol com a peneira, e que você está nesse momento aqui, mas a tua cabeça nem aqui está. A tua cabeça está longe daqui, está nas intrigas da família, nas desavenças, nas intrigas com os filhos, com a esposa, com o esposo. Mas se você deu lugar para Deus, a história, com certeza, ela mudou. Porque aonde Deus está, irmãos, ali a paz. Aonde Deus está, ali a segurança. Os problemas não deixam de vir, como eu sempre digo, não porque eu digo, mas porque a palavra diz. A palavra de Deus afirma que mesmo os servos de Deus passam por lutas, passam por dificuldades familiares. Vemos muitos casos, pessoas tidas como servos de Deus, na palavra de Deus, e que tiveram grandes dificuldades. Talvez você que está em casa esteja passando por uma grande luta familiar, achando que não tem jeito mais, que a solução é a separação. Quem sabe achando, você filho que está aí me assistindo agora, achando que a solução é você sair de casa. Ah, porque eu sou maior de idade, eu saio de casa. Ou quem sabe, como eu gosto de brincar, dizer que alguns estão chegando a 18 anos, quando chegam aos 17 anos, eles ficam eufóricos. Todos nós, seja quem for aqui, todos nós com 17 anos, a nossa cabeça estava nos 18. Ah, daqui um ano, ou então daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, eu vou ter 18 anos. Aí
eu vou mandar em mim mesmo. Serei o dono do meu nariz. Aí eu gosto de dizer que a idade dos 18 anos é semelhante, sabe ao quê? Não me levem a mal pela ilustração. Você já viu um cachorrinho na rua? Quem nunca viu? Todo mundo já viu, já passou por isso. Você passa de bicicleta ou de carro e o cachorro sai atrás, sai do portão louco, latindo, parece que vai engolir o carro. E ele vem latindo e o carro para. O que o cachorro faz quando o carro para? Nada. Assim são muitas vezes aqueles que pensam: com 18 anos eu serei dono do meu nariz, vou fazer o que quiser. Chega 18 anos e não sabe o que fazer da sua vida, porque não depende de si mesmo, mas depende ainda dos pais. Mas não somente porque você não trabalha, quem sabe, porque filho sempre tem que estar em uma certa dependência dos seus pais, nem sempre financeira, claro. Quando você começa a trabalhar, você começa a se tornar independente. Porém, a Bíblia diz, e eu quero dizer para você que está me assistindo também, porque no mundo há muitos filhos que são sustentados pelos pais por 15, 18, 20 anos. E no dia que aqueles pais, ou melhor, no dia que aqueles filhos começam a trabalhar, começam a ganhar dinheiro, sabe o que eles fazem? Saem de casa e nunca mais olha ou não ajuda jamais aos seus pais financeiramente. No tempo de Jesus havia tais pessoas. Tais pessoas haviam naquele tempo que, para não dar aos seus pais, aos seus progenitores, o dinheiro que eles tinham, eles diziam que era consagrado, que era todo o bem era consagrado a Deus, e os pais passavam fome. Mas ninguém podia fazer nada, porque dizia: não, se ele doou para Deus os seus bens, pronto, ninguém pode tocar Deus pais. Mas era uma desculpa para não dar comida para os seus pais. Há muitos filhos que hoje ainda fazem isso, sustentados a vida toda pelos pais, e um dia acham que são independentes e saem de casa, ou então permanecem dentro da casa e não compra um grão de feijão, um grão de arroz, 1 quilo de carne, mas quer comer e beber do melhor dentro de casa. Filhos rebeldes, filhos da vergonha, filhos que envergonham a casa. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Baseado nesse texto, eu quero falar de maneira rápida ainda, bastante rápida, sobre uma família. Uma família que tinha muitos problemas. Uma família, irmãos, que, se fosse nos dias atuais, ela seria matéria de todos os telejornais nesse Brasil. Era uma família de muitos escândalos. Se você acha que os escândalos de hoje em algumas famílias são grandes, se esta família fosse viva nos dias de hoje, ela todos os dias ela tinha lugar cativo nos telejornais brasileiros, de tão terrível que era essa família. Era a família de Davi, que mesmo sendo um homem chamado por Deus de um homem segundo o meu coração, ou um homem segundo o coração de Deus, tinha muitos problemas. A Bíblia vai dizer, em especial o Velho Testamento, vai falar sobre esta família, sobre os problemas que ela tinha. Inicia falando sobre Davi, sobre ele dentro de casa, com os seus pais. Era um bom filho, era um excelente filho, a Bíblia diz. Ele era o mais novo da casa, e ele cuidava de maneira sublime dos bens do pai, dos animais do seu pai. Mas os irmãos tinham um certo ciúme com ele, porque quando os irmãos estavam lá na guerra, quando Davi chegou para saber deles, como eles estavam, eles logo criticaram a presença de Davi, porque Davi era muito trabalhador e perto do seu pai, coladinho nos seus pais.
Mas a Bíblia diz que esse homem então, este Davi, ele agora vai crescendo em estatura, em graça, em poder. E ele então começa a receber de Deus algumas coisas que nem todo mundo tinha naquele tempo. E Davi então, a Bíblia não usa essa expressão para Davi dizendo que ele era vaidoso, mas a gente percebe nas entrelinhas daquilo que está escrito acerca dele, que ele era um pouco, de vez em quando ele se tornava um pouco vaidoso. Ele, com um certo poder, com o dinheiro que ele começou a ganhar, ele começou agora a ter desejo por muitas mulheres, não apenas uma esposa, mas ele começou agora a colecionar mulheres. Algumas, não tantas quanto Salomão, mas não somente uma. E ele começa agora a ter filhos, filho com uma, filho com outra, filho com outra. E esse homem então, ele começa, depois com esses muitos filhos, ele começa agora, ele se torna agora o rei. E ele agora se torna um homem de guerra. Um homem que guerreava pelo seu dia, pelo seu nome. Precisava lutar para viver, para ter um nome. Mas os textos bíblicos vão mostrando que ele vai esquecendo os filhos. Ele foi esquecendo os filhos dele. E desse esquecimento dos filhos, a Bíblia vai contar algumas coisas horrendas sobre os filhos dele, sobre o próprio pai e sobre os seus filhos. A Bíblia vai dizer que um filho se apaixonou pela irmã dele, pela própria irmã. Era filho de uma mãe e a moça filha de outra mãe, mas ambos filhos de Davi. O rapaz se apaixona pela meia-irmã e trama toda uma situação. E ele então abusa da irmã. Um outro irmão, os irmãos todos ficaram sabendo, mas em especial este Absalão, não gostou nada. E ele então começa a tramar para dar cabo à vida daquele seu irmão, de Anon. E ele leva a termo os seus planos. Ele consegue realmente, ele mata ao seu irmão. Quando ele mata o seu irmão, todos os irmãos que estavam na festa, ele marcou uma festa, trouxe todos os irmãos planejando matar o irmão na festa, embriagou o irmão e matou a ele. Quando isso acontece, os irmãos fogem todos da casa de Absalão. Absalão também, se manda, foge. A desgraça estava feita na família. Mas a pergunta que nos vem agora é: onde estava Davi, o seu pai? Aonde estava o rei naquela hora? Aonde estava? Você sabe onde ele estava? Ele estava levando a sua vida, guerreando, admirando as mulheres, fazendo com que seu nome se tornasse grande na sociedade, né, onde ele estava inserido, naquele povo, no meio do povo dele, e não somente no meio do povo, mas em todos os povos ao redor. Ele esqueceu os seus filhos, e a ruína chegou até a casa de Davi. E nesta encrenca toda, irmãos, nesta briga toda, a Bíblia vai dizer que Davi ficou sem ver a face do seu filho Absalão por quase 10 anos. Absalão fugiu, foi para a casa do seu avô materno, andou em outros lugares, e ele ficou por exatamente 9 anos sem ver a face do seu pai. E Davi não fez por onde encontrar-se com ele. Davi não fez isso para ter um encontro com ele, para perdoá-lo, para admitir os seus próprios erros e dizer: meu filho, tudo isso que está acontecendo é culpa minha, porque eu não cuidei de vocês. Davi não fez por onde nada disso acontecesse.
Irmãos, será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa sociedade hoje? Será que isso faz sentido o que eu estou dizendo aqui, achando eu que as mesmas coisas acontecem hoje em nossa sociedade? Muita coisa desagradável no meio das famílias acontecem por causa dos pais e também por causa dos filhos que não sabem conviver, que não sabem conversar, que não sabem se acertar. Eu penso que acontece hoje muita coisa ruim, porque muitos pais hoje estão como Davi. Há muitos pais hoje que estão exatamente como ele, buscando aos seus próprios interesses, buscando ganhar muito dinheiro, ficar conhecido na empresa, adquirir não sei quantos diplomas na vida. E os filhos, os filhos deixam lá, está lá em casa, minha esposa cuida. Ou então, a minha esposa trabalha, mas nós temos uma babá. A babá cuida, nós temos uma funcionária da casa. Meus filhos já são adolescentes, não tem uma babá, mas tem uma funcionária que faz tudo para eles. Pronto, está tudo resolvido. E esses filhos estão crescendo sem o amor do pai, sem o amor da mãe, sem o diálogo de ambos, do pai e da mãe com eles. Você acha, sinceramente, meu irmão, você que está aqui e você que está em casa, você acha sinceramente que este filho não dará problemas, não trará problemas para ele mesmo e para toda a família? Claro que vai trazer. É lógico que vai trazer. É evidente que vai trazer problemas. E não vai faltar pessoas para levá-lo a se afundar mais ainda nos seus erros, porque a Bíblia diz, se você prosseguir lendo aqui, você vai ver que Absalão, ele também, irmão, sabe o que ele fez? Ele se aproximou de pessoas erradas, ele se juntou a um monte de gente errada e começou a caminhar com eles. Aos homens maldosos daquela época, todo mundo se juntava a ele. Ele se tornou um homem ruim, péssimas amizades, e em tudo que ele fazia para difamar o seu pai. Tudo. Quantos filhos hoje não vivem assim? Se você conversar com eles, eles só falam mal do pai e da mãe o tempo todo. Porque meu pai não me dá atenção, porque o meu pai, tanto faz ele estar em casa como ele não está em casa, tanto faz, ela nunca tem tempo para mim. Eu que me cuide se eu quiser. Irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. Daqui a pouco eu vou falar com os filhos, agora eu quero falar com os pais. A Bíblia quer falar com os pais, Deus quer falar com você, pai. Nós, irmãos, precisamos preparar uma nova geração, irmãos. Nós pais precisamos preparar os nossos filhos, que já é uma nova geração, para que eles, irmãos, tenham uma futura nova geração. Os filhos deles sejam uma nova geração com Deus, irmãos. Se nós não prepararmos os nossos filhos agora para servir ao Senhor, irmãos, os nossos netos vão ser todos perdidos. É sério demais isso, irmãos. Eu não sei se você leva isso a tão sério, se você leva isso com seriedade, mas eu olho para os meus filhos e eu penso, meu Deus, eu ficaria triste se eu visse os meus filhos perdidos nesse mundo, aprontando. Eu imagino que os meus filhos também ficarão muito tristes se ver os filhos deles, os meus netos, perdidos. Então eu preciso preparar os meus filhos, para que eles aprendam e preparem os filhos deles, uma nova geração, irmãos, para servir a Deus, uma nova geração que sirva ao Senhor. Eu pergunto para você, pai, e você, mãe, você já parou alguma vez para conversar, sentar com o seu filho? Eu posso perguntar para você, porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu não sou hipócrita de falar, de pedir, de perguntar algo para você se eu não fizesse. Você já sentou com o seu filho? Você já sentou com a sua filha para conversar com ela,
para saber dela o que ela pensa acerca de assuntos variados, acerca de Deus. Você já fez isso? Você precisa fazer isso, meu irmão. Você precisa fazer isso, minha irmã. Porque se você não fizer, o mundo faz. O mundo vai fazer. Os amiguinhos, as amiguinhas vão fazer, e vão fazer tudo errado. Foi o que aconteceu com Absalão. Davi não ensinou, e o mundo ensinou Absalão a ser cada dia mais amargo, cada dia mais cruel, cada dia mais terrível. É bem aqui, olha só o que acontece. O próprio filho agora é o filho que tenta se reconciliar com o pai. Esse filho foi mais honrado do que o próprio rei Davi. Com todos os defeitos que ele tinha, ele procurou se reconciliar com seu pai, mas ele não tinha, como o rei Davi era um homem muito bem guardado pelos soldados. Havia muitos soldados que no trono guardavam, ninguém chegava perto do rei Davi sem que ele autorizasse chegar, como qualquer rei neste mundo é. E ele queria, o próprio filho queria ter um momento, ter uma audiência com o seu pai Davi, e não conseguia, porque aqueles que estavam entre ele e o pai faziam tudo para dificultar. Sempre vai haver alguém que vai tentar colocar os seus filhos longe de você. Se você não colocá-los debaixo da tua asa agora, vai ter alguém sempre para dizer: rapaz, deixa teus pais para lá, são tudo quadradão, tudo bobo, fica aqui com a gente você aprende tudo. Sempre vai ter um amiguinho, uma amiguinha para colocar eles mais longe de você. Aí o próprio filho aqui chega no general do seu pai e diz, e manda dizer a ele, manda o recado dizendo a ele: olha, já tem 2 anos que eu estou sem ver o meu pai. Vá até Joabe, diga para ele: eu quero ver meu pai, quero conversar com o meu pai, o rei. Mas Joabe era ciumento, não fez caso. Ele manda novamente, segunda vez que vá até a Joabe, dizendo: marca uma audiência com o meu pai, eu preciso conversar com ele. Ele não fez por onde. Ele pensou: já sei, ele não quer dar atenção para mim não? Já sei o que fazer. Disse aos servos dele, aos funcionários dele, aos que andavam com ele: olha, ao lado daquela fazendinha que eu tenho, daquele campo, tem um campo lá que é de Joabe, e está plantadinha de cevada, tudo no ponto de colher. Vai lá, meta fogo em tudo, queima tudo, que eu quero ver se ele não vai dar atenção para mim. Quando o fogo queimou, aí ele foi lá: ué, rapaz, o que você está fazendo? Você mandou queimar a minha cevada. Você agora quer falar comigo? Beleza, vamos conversar então. Eu quero falar com o meu pai. Eu quero falar com o rei Davi, o meu pai. Se ele me vê por culpado depois de tudo que eu fiz, que ele me mate, mas eu quero falar com ele. Joabe então foi até o rei e disse: olha, contou a história. E Davi então, o pai, disse: traga ele aqui. Irmãos, a Bíblia vai dizer no versículo 33, somente isso, vai dizer que o rei Davi recebeu o seu filho. O filho chegou, se jogou no chão, se prostrou diante do filho com o rosto na terra, em sinal de submissão, em sinal de respeito ao seu pai. Sabe o que Davi fez? Davi, o pai, trouxe o filho, deu um beijo, acabou a sessão, o encontro. O filho saiu, mais contrariado ainda. E nesse momento é que ele se junta com 50 pessoas erradas e começa a levantar-se contra o seu pai para tomar o trono dele. Às vezes, irmãos, eu quero falar uma coisinha aqui. Absalão, ele mandou tocar fogo, na verdade foi na terra, na plantação de Joabe. Mas muitas vezes os nossos filhos põem fogo pôr fogo no sentido figurado, fazem algumas coisas na nossa casa para chamar nossa atenção, dizendo: eu estou aqui, ei, olha para mim, eu estou aqui, ó. Apronta, fazem muitas coisas. Eu não estou dizendo para os filhos que isso é certo,
os filhos que certos, de modo algum. Mas querem atenção, estão implorando por nossa atenção. E nós dizemos: não, está tudo bem, eu estou amando meus filhos, porque não falta comida aqui, arroz, feijão, carne, legumes e frutas, tem tudo aqui para eles. Isso é amor? Não, isso não é amor. Isso é responsabilidade como pai e mãe. Amor é sentar, é conversar, é dar um conselho, é dizer: meu filho, como está? Está faltando alguma coisa? O que você quer falar com seu pai, com a sua mãe? Filha, o que você quer falar comigo? Tem alguma coisa te incomodando? É preciso. Alguns dias atrás eu fui a Paraíso, só eu e o Estevão, e eu coloquei ele no banco da frente. Falei: tá rapazinho, já está na hora de sentar aqui comigo na frente. Senta aqui, 12 anos, já pode sentar na frente. E eu fiz um concílio com ele, daqui até Paraíso, 60 quilômetros de perguntas. Foi, Estevão? 60 perguntas, 60 minutos, 60 quilômetros de pergunta. Estevão, vamos conversar sobre Deus. Meu filho, a Bíblia diz tal coisa, papapá. O que você tem a me dizer sobre isso? E ele pam. E sobre isso? Pam. E ele falou a opinião dele. Isso é importante, irmãos. Você já conversou com o seu filho sobre Deus? O que ele acha de Deus? Quem é Deus para ele? Qual o lugar de Deus na vida dele? Sobre família, a sua família. Meu filho, a nossa família, o que você tem a dizer sobre a nossa família? Você já fez essa pergunta para o seu filho? Sobre a igreja, você já fez a pergunta? Cuidado, ele vai responder aquilo que você ensinou para ele. Agora aí vai pesar muito. Se você ensinou que a igreja é um lugar onde os servos de Deus se reúnem, é um lugar muito bom, ele vai dizer que ama a igreja. Se ele disser que não gosta da igreja, que não serve, que aqui é um lugar péssimo, é porque você ensinou que aqui é um lugar péssimo para ele. Ele aprendeu o que eu e a mãe ensinamos. Ele pode até aprender outras coisas erradas depois, a escolha dele, mas nós ensinamos. Você, pai, tem que ensinar agora. Depois ele vai fazer uma escolha pessoal, se ele quer ou não quer. Um grande homem foi meu pastor durante pouquíssimos dias antes de eu ir para o seminário, mas ele disse que o seu filho, não vou citar o nome, não pedir permissão a ele, ele disse que o filho chegou aos 18 anos, ele chegou: senta aqui, fulano, trouxe o filho, colocou na frente dele, no gabinete pastoral, se eu não estou enganado. Seguinte: amanhã você está completando 18 anos. A partir de amanhã, a vida é sua. Você só vai para a igreja se você quiser. Você só serve a Deus se você quiser. Você é maior de idade agora. Eu te ensinei durante 18 anos. Eu nunca mais te obrigo a fazer nada. Agora é você. É você e Deus. Sabe qual foi a resposta do filho? Lágrimas. E disse: pai, eu só aprendi a servir a Deus com o Senhor. O que mais eu poderia fazer? O que mais? Filhos, agora é para você, filho. Vocês filhos aqui, eu falo, nós todos somos filhos, mas os filhos que estão aqui ainda crianças, adolescentes, que são poucos hoje aqui, né? A igreja não está tão cheia hoje. Filhos, o seu pai e a sua mãe, o que eles são para você? Você tem respeitado os seus pais? Você tem feito o seu papel, a sua parte, para que a sua família seja feliz? Saiba que se você não fizer a sua parte, a sua casa não será uma casa feliz. Qual é a sua parte? Obedecer ao seu pai e à sua mãe. Não importa quem seja seu pai, não importa quem seja sua mãe. Seja seu pai certo ou errado, estejam certos ou errados, seu pai. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Eu tenho mais de 18 anos, pastor. Continua honrando os seus pais. Eu não moro mais. Continua honrando. Não moro mais dentro da casa dos meus pais. Continua honrando. Eu sou casado. Continua honrando aos seus pais, para que no dia que seus pais faltarem, isso aqui não falha nunca. Vá num velório. Qualquer um de vocês, vá num velório onde tem um pai ou uma mãe morta, dentro de um caixão ali. Senta e observa. Senta e observa. Aquele filho que mais escandalizar no velório, que mais gritar no velório, que desmaiar toda hora, é o filho que mais deu trabalho para aquele morto quando ele estava vivo.
não adianta nada. Depois de morto, chorar, degrenhar o cabelo, cair, desmaiar, não adianta mais. Dizer que ama no pé do caixão chorando e o pessoal segurando, desmaiando, não adianta mais não. Passa a observar, um professor no seminário falou isso, e eu depois fui observar, é verdade pura. Ame, respeite seus pais, porque um dia, pela ordem das coisas, ele vai primeiro que você, para que quando você vê o seu pai ou sua mãe ali, só o corpo na verdade, você chore, mas você não crie aquele circo que alguns fazem, porque foram tão péssimos filhos, que agora querem consertar tudo ao pé do caixão. Não resolve mais. Esta família pagou um preço muito alto. Absalão morreu, irmãos. Absalão, filhos solteiros que estão aqui, ele pagou um preço com a própria vida. Esse mesmo Joabe matou ele. O pai disse: prenda ele, mas não mata não, eu quero ele vivo. Mas Joabe odiava Absalão. Joabe odiava aquele homem. Absalão era o homem mais bonito daquela terra, irmãos. A Bíblia diz aqui que não havia, porém, em todo Israel, um homem tão celebrado por sua beleza. No versículo 25 diz, era lindo, era um cabra de parar o trânsito, bonitão. O cabelo dele, irmãos, diz que era uma coisa que as mulheres morriam de inveja. O cabelo do cara era lindo. Ele cortava, no contexto que eles viviam ali, ele cortava o cabelo uma vez ao ano só. Dava quilos de cabelo. Lindo, diz que da planta dos pés ao topo da cabeça não havia ninguém tão lindo quanto Absalão. E ele cabelão, e ele então, a Bíblia diz que ele naquele momento, quando o rei diz: prenda o meu filho, mas não mate, traga ele vivo para mim, ele fugiu montado em um animal, a galope, o exército atrás, Joabe atrás, com a espada na mão, com as flechas. Absalão então, o animal de Absalão, passa debaixo de uma árvore, havia galhos, o cabelo dele esvoaçante grudou nos galhos, o cavalo passou e ele ficou pendurado pelos cabelos. Absalão diz, Joabe diz: beleza, te peguei, te achei agora. Pegou a espada e acabou a história. Quando o rei Davi fica sabendo, sabe o que ele diz? Meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão, eu não queria que você tivesse morto. Meu filho Absalão, Absalão, Absalão. Não adianta mais, fez o mesmo tumulto que eu falei. Não cuidou do filho, agora ele morto, fez tumulto, fez escândalo. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo isso não. A Bíblia diz que ele chorava. O pai chorava dizendo: meu filho Absalão, Absalão. Não amou em vida, não cuidou em vida, queria cuidar agora depois de morto. Não adiantava mais. Irmãos, família não se celebra apenas no mês de maio não, é durante todo o ano. Irmãos, família é algo tão precioso, irmãos. Família é algo maravilhoso, irmãos. É difícil conviver em família às vezes, irmãos. É a gente cedendo aqui, a esposa cedendo um pouquinho ali, é um filho cedendo ali, é eu cedendo um pouquinho para o filho. É assim que funciona a família. Aí a gente consegue viver e conviver muito bem, e viver bem. É preciso ceder, é preciso se cuidar, não somente no mês de maio, mas durante todo o ano. Quem aqui é pai sabe disso, como é difícil. Quem vai ser pai um dia vai saber, mas a Bíblia diz que é honroso ser pai, que é uma bênção de Deus ser pai, porque os filhos são herança do Senhor. Filho não é ruim não, filho é bom. Nós às vezes é que não cuidamos dos nossos filhos, e as coisas ruins acontecem, e nós perguntamos onde erramos. Erramos na criação dos nossos filhos. Não acha bonitinho teu filho dar tapa na tua cara não, irmãos. Não acha bonitinho não. Você que me assiste, você tem filho pequeno, teu filho dá um tapa na tua cara e diz: coisa linda. Faz isso não, rapaz. Seja trouxa não. Não faça isso, não aceita não. Ele vai bater no teu rosto quando tiver maior. O meu filho só fez isso uma vez. Aí eu conversei com ele daquele jeito. Nunca mais.
Ele era pequenininho, de meses, não tinha nem ano ainda. Deu um tapa e achou que ia ficar por isso. Ah, não fica não, nunca mais. Porque eu dei só um tapinha na bundinha dele. Espanquei não. Nunca mais ele fez. Agora eu vejo pais jovens. Eu vejo hoje, irmão, não aqui na nossa igreja, já vi aqui. Gente, criança batendo no rosto de pai, de avô e ficar rindo. Mas eu vejo lá fora. Os pais, filhinho, batendo, falando, cala a boca, falando pro pai, cala a boca. Eu estou falando agora. Oh, irmão, e o pai ri, a mãe sorri. Não faz isso não. Mostra desde o início quem é que é a autoridade dentro da casa. A autoridade é você, pai e mãe. A Bíblia que diz isso. Eu sou a autoridade do meu lar. A minha esposa é a autoridade dentro do nosso lar. Filho tem que aprender a respeitar. E pai respeita o filho também. Os pais também respeitam. Mas a autoridade é do pai e da mãe. Não pode não. A gente não pode achar que o mundo... mudou tudo, pastor, tudo diferente. Não, esse princípio nunca vai mudar. O princípio de que filho respeite o seu pai. Ame e respeite. Pai, ame seus filhos. E discipline se for o caso. Disciplina bíblica, irmãos, nunca é espancamento. Nunca. Eu não posso deixar de falar isso. Ainda que alguém diga assim, olha, pastor, pode ter problema aí. Irmão, se eu tiver problema porque eu estou falando isso, eu tenho esse problema com a maior honra. Eu digo, eu falei em nome de Deus, porque a Bíblia fala. Não é espancamento não. Autoridade gera disciplina às vezes. Ou melhor, indisciplina, né? Às vezes faz com que a gente tenha que impor autoridade. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Que Deus abençoe, irmãos, para que nós tenhamos uma família feliz, uma família abençoada por Deus, não somente neste mês de maio, mas durante todo o ano, irmãos, todo ano. Que nós não tenhamos uma família como a família de Davi, uma família de desrespeito, de morte, de estupro, de total arruaça, de desonra, vergonha. Mas graças a Deus que Davi, ele se consertou no final da sua vida. Ele conserta, ele pede perdão para Deus, ele erra sim muitas vezes, e ele foi aprendendo. Alguns filhos erraram muito, a maioria deles erraram. Alguns se tornaram servos de Deus, outros não, outros morreram na impiedade mesmo. Mas Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê um homem segundo o coração de Deus? Porque ele sabia se arrepender, ele sabia pedir perdão para Deus. Nós podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quando nós errarmos, dizermos para Deus, Senhor, me perdoe, eu errei aqui, foi isso que eu fiz, Senhor, me perdoa. Não deixar o tempo apagar o erro não. Peça perdão para Deus. Filhos, peça perdão para Deus e peça perdão para seus pais. Se você machucou seu pai, sua mãe, peça perdão. Não deixa o tempo apagar não. Aquilo fica uma feridinha, e aquela feridinha um dia pode se tornar um tumor. Não deixa não. Peça perdão. Se você machucou, se você feriu, peça perdão. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ensine a ser verdadeiros cristãos, como a Bíblia nos ensina a ser. Vamos orar nesta hora. Orar pelas famílias da igreja. Orar para que Deus faça as famílias dessa igreja fortes, porque uma igreja com famílias fortes é uma igreja forte. A igreja é composta por famílias, irmãos. Se todas as famílias estivessem aqui, nós não tínhamos cadeiras vazias, nós não tínhamos esses corredores. Se bem que no momento é impossível nós enchermos o templo, mas nós não teríamos. Vamos orar. Pai, te exaltamos, ó Deus, glorificamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor, ó Deus, nos ensina na tua palavra a como viver, ó Deus, em família. Nós queremos, ó Deus, ser uma família que honra o Senhor. Nós queremos, ó Pai, criar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles, ó Deus, criem os filhos deles, os nossos netos um dia, Pai. Para que nós, ó Deus, para que a nossa memória fique, ó Deus, na posteridade, ó Deus, fique, ó Deus, fique como herança aos nossos netos, quando eles lembrarem, dizendo, meu avô, a minha avó, eles eram cristãos, eles eram servos de Deus. Pai, nos dê esta honra, Pai. Pai, abençoa a nossa casa, abençoa a casa destas pessoas, desses servos do Senhor que estão aqui nessa hora.
Abençoa a casa daqueles que não estão aqui agora, Pai. Abençoa, Pai, também a casa daqueles, ó Deus, daquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que estão cultuando conosco, Pai. Deus, que a Tua bênção seja sobre elas. Que o Senhor mesmo, Pai, guarde a casa. Em nome de Jesus, ó Pai, toma em Tuas mãos. Agora leva-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares. E nos dê uma semana, ó Deus, guardados, uma semana abençoada em Tua presença. Mais uma vez te pedimos, toma em Tuas mãos todos os enfermos. Guarda a vida deles, sara, cura, para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nós nesta hora. Fique de pé. Estamos encerrando o culto. E mais uma vez vamos clamar a Deus. Vamos cantar só um trechinho dessa música. Pai, estou aqui. Olha para cada pessoa que está aqui, Senhor Deus. Olha para mim, desesperado por mais de Ti. A Tua presença é o meu sustento, a Tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a Tua voz dizendo assim. Vamos, Pai, que o Teu amor, a Tua graça, a manifestação do Teu poder, a manifestação do Teu Espírito Santo, ó Deus, seja sobre cada família neste lugar. E não somente sobre estas, ó Deus, que aqui estão, mas sobre todas as famílias que nos ouvem, que nos assistem nesta hora, ó Deus. Sobre as famílias, ó Deus, que não estão no templo, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor, derrama sobre eles, Pai, dê graça a cada uma delas, ó Pai. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Me envolverei, quero olhar em Teus olhos. O Senhor te diz assim: Tuas feridas sararei. Deus quer te curar, te orar. Vem, filho amado, vem como está. Deus te convida, vem, filho, vem, filho amado, vem como está. Não fique parado, vá até Jesus. Vem, filho amado, vem como está. Deus quer você, a sua vida, a sua família. Cante. Vem, filho amado, vem como está. Diga pro Pai, cante pra Ele. Pai, meu Pai, eu quero ir até você, Senhor. Meu Papai, eu preciso de Ti, Senhor. Papai, te amo, Pai, meu Pai. Pai,
Deus abençoe, uma boa semana. Que o Senhor esteja com você e sua família. Amém? Deus abençoe, irmãos.